pessoa que quer seguir uma carreira mais especialista tem que se dedicar, tem que estudar, tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Não tem alternativa, porque ficou um pouco parado, a pessoa já, de certa forma, se desconecta da realidade. Olha, que dia produtivo aqui na entrevista 50 CIOs. E o meu convidado, que eu estou fechando esse dia maravilhoso, é um convidado extremamente especial que veio para compartilhar a sua história, não só profissional, mas de vida também. E vocês vão conhecer a história do Enrico Hauti. Hauti, prazer poder te receber aqui. Espero que esteja tudo bem com você. Tá tudo bem, Renato. Obrigado aí pelo convite. Agradeço vocês, né, a Net Globe. Queria parabenizá-los também pelo esse programa. Achei muito interessante. Já assisti vídeos de diversos colegas e acho que essa intenção, né, de a gente mostrar outro lado disso aí, eu acho que é muito importante, né? Normalmente a gente participa de eventos, né, de entrevistas, podcasts, mas sempre falando de tecnologia, né? E acho que trazer um pouco esse lado mais humano dos CIOs, né, acho que isso é muito interessante também. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade NetGlobe Workplace Collab contempla soluções para tornar o escritório mais prático e colaborativo. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Poxa, que legal. Obrigado pelo seu apoio, por acreditar nesse modelo do projeto. E nós temos o título, né, Henrico, que é o Por Trás da TI. Nós temos Henricos, Renatos, né, que são seres humanos, que têm uma história de vida que carrega, né, em si. E é isso que a gente quer colecionar aqui. Henrico, queria começar te perguntando sobre a sua história, né, de vida. História começando lá desde o início, né, da sua infância, família, onde você foi criado. Conta um pouquinho para nós, por favor. Legal. Bom, eu sou de origem aqui de São Paulo, nasci em São Paulo, capital, né? Eu diria o seguinte, a minha infância, eu tive uma infância muito agitada, né? Eu sempre fui uma criança muito energética, né? Sempre desde criança. Minha mãe falou para mim que eu acabei caindo do colo dela com 9 meses. 9 meses? Acabei quebrando a clavícula com 9 meses, porque eu era uma pessoa muito irrequieta, né? Então, o que aconteceu com isso? Acho que há males que vêm para bem, né? Então, para tentar canalizar um pouco essa minha energia, né? Eu comecei a fazer esporte muito cedo. Então, comecei a nadar muito cedo. Comecei a nadar com 4, 5 anos, né? Comecei a fazer natação. A natação também foi importante porque eu tinha crise asmática quando era criança. Isso era um horror, né? E a natação foi até uma das indicações que a gente teve, né? Para poder melhorar um pouco essas crises que eu tinha, né? Então, comecei a nadar e depois de natação eu comecei a fazer jiu-jitsu quando eu tinha por volta de uns 10 anos. Treinei jiu-jitsu durante bastante tempo. E futebol, né? Futebol, acho que na minha época, muitos moleques gostavam de futebol, já nasciam jogando bola, né? O grande sonho, né, da nossa geração, Isso. né? Aí também treinei por um clube, assim, joguei bem, né, futebol. Hoje já não jogo muito bem, né? Mas também me dediquei muito a isso, né? E também basquete. Eu também fui federado, né, num clube, né, lá de São Paulo. Um clube tradicional do basquete. Na época que eu jogava nas categorias de base, né, o time principal era um time bastante, vamos dizer assim, tinha bastante expressão, né? O Oscar Schmidt, que é o grande mão santa que jogou na seleção brasileira e assim como outros. Exatamente. Ele jogava no time principal enquanto eu estava treinando nas categorias de base. Poxa, que legal. Então a gente terminava o treino, a garotada terminava, a gente ia lá assistir os treinos do time principal, né? E aquilo que o Oscar fala, né, que acho que para a gente ser alguém, né, ou ser diferenciado no que a gente faz, na verdade precisa ter bastante dedicação. E ele era uma pessoa, né, ele era o único que ficava depois do treino arremessando, né, para que
chegar onde ele chegou depois também. Rico, então aquela história, né, que o Oscar Schmidt ficava pós-treino, arremessando, não é marketing. Não. Você presenciou isso? Algumas vezes. Poxa, que legal. Algumas vezes. Ele inspirava, né? Ele inspirava a garotada. Realmente, ele era um cara que a gente olhava e falava, realmente ele é diferenciado. Poxa, então o esporte foi extremamente importante nessa etapa toda da vida para balancear o Henrico. Isso. Ou seja, aí também te ajudar a delinear bem, né, o adulto que você se tornou, o profissional que você se tornou, né, o pai que você se tornou. Eu acho que, Renato, o esporte, ele além de ter vários benefícios, ele tem aquela questão da disciplina, né? Então isso traz para nós aquela questão de você saber trabalhar em equipe, né, ter as disciplinas, as regras, respeitar. Então isso tudo eu acho que é importante. Isso traz alguns ensinamentos que na verdade hoje eu procuro passar isso para meus filhos, né? E incentivo eles a fazerem esporte porque eu sei quanto isso foi importante para mim. É verdade. Raut, então o esporte muito vivo, família muito próxima, eu vejo que você teve todo o apoio necessário para construir isso. E aí chega um momento da trajetória que a gente começa a ser cobrado, né, para profissão. Então queria abrir o diálogo com você agora. Como que foi no seu caso, né, no seu momento de escolha de profissão? Como que você foi ali, né, tateando essas possibilidades e tudo mais? Começou a trabalhar cedo? Eu cursei engenharia, fiz engenharia eletrônica, né? E eu comecei a fazer estágio quando eu estava no final do terceiro ano. Aí fiz alguns estágios e quando eu entrei no quarto ano, né, que era o penúltimo ano da engenharia, eu lembro de ter recebido uma pessoa de RH de uma multinacional. Na época era uma multinacional muito grande aqui no Brasil, que era a Rodia, né? E aí a pessoa foi lá falar sobre o programa de estágio. E eu achei muito interessante a proposta, né? E tinham vários alunos da engenharia que estavam lá no auditório e a gente acabou indo se inscrever, né, nesse programa de estágio. E fiz a inscrição, né? E na verdade, assim, eu nem sabia para o que era. Era um programa de estágio para trabalhar numa multinacional. Eu falei, bom, legal, acho que eu vou ver o que vai dar, né? Aí fizemos os testes, eram várias provas, tinham alguns testes psicológicos, de lógica, né? E, enfim, fizemos os testes e depois eu fui chamado para a entrevista. E até então eu não sabia onde ia trabalhar, né? E a pessoa que me entrevistou me explicou que era para trabalhar na área de microinformática. E eu, para ser bem sincero, eu não tinha muito contato e nem muita noção. Apesar de fazer engenharia, né? Na minha época, assim, a gente nem computadores tinha na faculdade ainda. Estava começando. A questão dos PCs, né? Isso, o computador pessoal estava começando. Anos 90, é isso, Raut? Não, exatamente. Eu fiz estágio em 88. 88. Comecei em 88 na Rodia. E aí, bom, enfim, descobri que era para trabalhar na área de microinformática. A pessoa fez algumas perguntas, né? E o que foi curioso, assim, que eu não entendia nada do que ela estava falando, né? Porque eu realmente eu não tinha noção do que era aquilo. E uma coisa que eu achei muito interessante na entrevista, porque ela fez algumas perguntas e ela perguntou para mim o que era Lotus, né? E Lotus era uma planilha, né? Tipo, era Lotus 1, 2, 3, né? Exatamente. E eu achei estranha a pergunta, né? E eu, com a minha ingenuidade, eu falei que era uma equipe de Fórmula 1, né? Não sei se era um teste que ela estava fazendo comigo, e que fazia carros esportivos, né? E ela deu essa risada, né? Não riu assim, mas assim, ela percebeu que, de fato, eu estava totalmente desconectado daquilo. Eu saí meio decepcionado da entrevista, né? Mas eu percebi, né, que eu tinha dado uma gafe. Eu falei, olha, talvez eu não entenda muito, mas eu tenho bastante força de vontade. Bom, incrível que pareça, eu fui chamado para trabalhar na Rodia como estagiário. Eu realmente, assim, não imaginei que conseguiria. Entrei como estagiário na Rodia. E eu posso dizer que eu fiz minha carreira nessa empresa. Tá? A Rodia era
era uma multinacional com várias divisões, né, naquela época. Tinha a parte química, têxtil, tinha a parte farmacêutica. E depois de uns anos eu acabei enveredando lá para a parte farmacêutica, que era um braço farmacêutico da Rodia, né? E que veio a se juntar com uma outra empresa, né, nos anos 2000, que era uma empresa alemã, criando a Aventis, né, Aventis Pharma. Então aí eu segui para a Aventis Pharma, aí a gente se desconectou totalmente do grupo Rony Polan, que era a Rodia aqui no Brasil, e criamos uma empresa de saúde da vida, saúde humana, né, e saúde animal. E aí minha carreira foi seguir na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é uma empresa que faz muitas aquisições, fusões, ela vai se transformando o tempo inteiro, né? Yeah. O meu background foi sempre na parte de infraestrutura, né? A parte mais, essa parte de segurança. E em 2005, a gente passou por um outro processo de fusão com a Sanofi. Em 2005, então, foi criada a Sanofi Aventis, né? E aí eu tive a oportunidade de assumir a área de TI. Nessa época eu então passei a ser o CIO da Sanofi. Fantástico. E fiquei lá até 2013. Ou seja, né, Halt, uma carreira que começou ali na engenharia, né, num estágio na Rodia, você sendo extremamente assim, transparente, né, que você não tinha esse background de TI, encara o desafio, vira esse jogo, né? A companhia vai se apurando, vai fazendo os mergings, vai crescendo, e aí chega um grande momento, né, da sua carreira, que é uma fusão, né, da criação dessa mega companhia que foi a Sanofi Aventis, que eu já lembro, né, eu já estava no mercado corporativo, e você consolida a sua carreira chegando ali como um líder de TI. Para mim foi um desafio. Eu tinha uma formação muito técnica, né? Então, em 2005, eu passei a assumir a área, né, com um grande desafio de conhecer negócio. Então, acabei fazendo alguns cursos, MBA. Isso tudo me ajudou bastante, né, para que eu pudesse liderar. Fiquei na Sanofi até 2013. Né? Então, foram 9 anos aí de bastante trabalho e acho que de bastante sucesso também, né? Halt, eu queria te fazer uma pergunta, não olhando agora mais o background de TI, mas olhando como que para você foi o momento de você começar a transicionar as funções da área técnica para funções mais executivas, mais de gestão de pessoas. Como que você se preparou, né, para essa jornada? Foi uma coisa mais natural ou você teve que investir tempo, estudo, né, qualificação, soft skill para poder navegar mais nesse mar da gestão? Foi um desafio. Acho que, assim, você se depara com situações inusitadas, né? Porque você não... Até viver aquele momento, você não sabe o que te espera, né? Eu acho que o grande segredo, primeiro, é você precisa estabelecer boas relações dentro da empresa, né? Com as áreas de negócio. Você, de certa forma, precisa falar a língua deles, entender, saber decifrar. Acho que é importante você também conseguir fazer uma gestão muito próxima da sua equipe, né? Porque eles te suportam. Então, eu me vi, assim, numa situação diferente. Então, eu sabia que eu precisava da equipe, porque eu não tinha ainda o know-how, né, total para poder estar assumindo aquela posição. Então, acho que fazer esse trabalho junto com a equipe, de você buscar, né, essa parceria, acho que também foi muito importante. Eles têm que te suportar, né? E foi uma coisa meio natural. Acho que esse processo de liderar não é um processo fácil, né? Então, acho que você tem que desenvolver algumas habilidades que eu acho que dificilmente se aprende em algum lugar ou fazendo algum tipo de curso, né? Acho que no dia a dia, você entendendo a necessidade de você ter o teu time na mão, né? Então foi isso, com base que eu percebi que sem eles eu não ia conseguir chegar a lugar algum, né? Que eu percebi que eu tinha que começar a me focar muito no desenvolvimento deles, né? Em estabelecer uma relação de confiança. E foi assim que eu sempre trabalhei, né? Eu fui uma pessoa que sempre procurei focar muito vamos dizer assim, no desenvolvimento da minha equipe, entender que cada ser humano, cada pessoa e cada profissional é diferente um do outro, né? Então isso é assim, fazer um trabalho meio que personalizado, né?
para que a gente possa conseguir, de fato, ter a confiança e o respeito da equipe, né? Então, acho que, assim, isso aí foi uma coisa que, para mim, foi um aprendizado no dia a dia, né? Rauti, muito legal a sua trajetória, a trajetória de muita superação, de muita resiliência, né? Porque o mercado corporativo exige muito isso. E agora chegou o momento da gente deixar aqui uma mensagem, né, para as novas gerações que estão chegando, que vão nos substituir em algum momento, né, nesse fabuloso mundo da TI. Qual mensagem você deixaria para um jovem que está prospectando uma carreira em TI, Henrico? Olha, quem sou eu para dar um conselho? Mas eu vou te dizer o seguinte, Renato. Se você quer seguir uma carreira mais técnica, né, ser um especialista, eu acho que você tem que se dedicar muito, tem que estudar muito, tem que fazer muitos cursos, né? Porque, assim, para você estar atualizado hoje, ou se manter atualizado, é uma tarefa bastante difícil, né? Eu falo, a gente dorme, fica um mês de férias, quando volta parece que o mundo da tecnologia já é totalmente diferente, né? Então, acho que, assim, a pessoa que quer seguir uma carreira mais especialista tem que se dedicar, tem que estudar, tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Não tem alternativa, porque ficou um pouco parado, a pessoa já, de certa forma, se desconecta da realidade. A coisa evolui hoje de uma forma muito exponencial, muito rápida, né? Agora tem, obviamente, assim, eu comecei uma carreira um pouco mais técnica na TI, também depois, né, estou na TI numa área mais de gestão, né? Eu acho que quando você tem vamos dizer assim, quer desenvolver esse viés mais de fazer uma carreira de gestão na TI, né, eu acho que aí a pegada é um pouco diferente. Você não tem que se preocupar muito em querer entender a fundo, né, o que está acontecendo, senão você não vai ter tempo para fazer as coisas que são importantes, né? Então, acho que quando você pensa numa carreira de gestão, acho que você tem que pensar em dois principais pilares. São as pessoas, né, e as pessoas da equipe que você vai liderar um dia. Então, você tem que saber lidar com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil, né? Acho que são habilidades que você tem que desenvolver, e cada um desenvolve da forma como que acha melhor, mas a gente tem que realmente pensar no desenvolvimento dessa habilidade, né? E tem a parte de conhecimento do negócio. Você é um CIO, você atua numa empresa, né? Você tem que estar conhecendo muito bem o seu negócio, entender, né, as estratégias, as dores, né, para você poder, de certa forma, saber como que você vai poder gerar algum valor agregado para a empresa, né? Então, acho que uma carreira mais de gestão, basicamente, é focada nesses aspectos, e se você quer uma carreira mais técnica, estar se atualizando, estudando, né, o tempo inteiro. O importante é buscar a felicidade, buscar o equilíbrio, né, e fazer aquilo que gosta, né, Rauti? Acho que depois de uma longa jornada de vida, é algo que tem muito valor. Um outro valor importante, Rauti, que eu acho que você carrega também na sua jornada, é a jornada de agradecer as pessoas e principalmente reconhecer, né, aquelas pessoas que estiveram e estão ao nosso lado, né, para que a gente possa ter a base que sustenta uma jornada tão longa, no seu caso, né, à frente de estratégias de TI. Vamos falar um pouquinho dessas pessoas e a importância da gente estar cercado de boas pessoas, né? Sim. Eu diria assim, acho que é meio clichê, né, a gente falar da família, né? Mas, sem dúvida, a minha esposa, Rosana, eu só tenho a agradecê-la. Acho que ela me apoiou sempre nas decisões que eu tomei, certas ou erradas, né? Ela sempre esteve ao meu lado e eu não tenho como não agradecê-la. E meus filhos também, acho que os filhos, mesmo sem saber que estão ajudando, acho que só o fato deles existirem, né? A partir do momento que eu me tornei pai, eu já procurei quis ser uma pessoa melhor, ser um exemplo, né? Então a gente cresce e amadurece. Eu tive muitas pessoas na minha vida que passaram na minha carreira, né? Durante a minha carreira, que eu poderia estar aqui agradecendo. E aquela frase, né? As pessoas passam na tua vida, deixam um pouco delas e levam um pouco de você, né? Mas eu acho que, assim, o que de fato fez diferença para mim no meu desenvolvimento profissional foram as minhas equipes, né? Eu
procurei me dedicar muito para fazer um bom trabalho como líder e isso fez com que eu me empenhasse a ser uma pessoa e um profissional melhor, né? Eu sempre quis ser um exemplo para eles, então acho que isso me forçou, de fato, a me desenvolver. Então, um agradecimento a todas as minhas equipes que me ajudaram a chegar onde eu cheguei também, tá? E parece um pouco estranho, mas eu diria assim, agradecer também aos, entre aspas, né, aos inimigos, né? Porque esse sim faz com que a gente se reinvente, né? E durante a minha trajetória, né, como eu falei, eu passei por vários processos de fusões e aquisições, e nesse processo a gente sempre se depara com pessoas, né, de outras empresas que estão se juntando e não é fácil, né? E eu tive muitas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas que de certa forma tentaram não contribuir com o meu desenvolvimento, né, profissional. E eu acho que com essas pessoas você aprende bastante, porque você tem que buscar estratégias, né, para lidar com isso. Você desenvolve a sua inteligência emocional. Eu acho que até de um livro que eu li, A Arte da Guerra, né, eu acho que apliquei em algumas situações, né, que ele fala muito daquela questão de você vencer batalhas sem lutar. E acho que isso quando você chega nesse ponto de conseguir vencer uma batalha sem lutar, porque você está no ápice da sua estratégia implementada. Então, acho que assim, essas pessoas que, de certa forma, tentaram não contribuir muito, me ajudaram muito para me tornar o que eu me tornei hoje. Mais resiliente, sim, com mais certeza. casca grossa, como Exato. você fez jiu-jitsu, né? Mais casca grossa, né? Exato. Aquela coisa toda. Exato. E esse é o mundo corporativo, né? Exatamente. Halt? Exatamente. Muito bom. Henrico Halt, que bacana poder bater esse papo contigo, você deixar a sua marca aqui no nosso programa, né? 50 CIOs, e a sua história que vai compor o livro Por Trás da TI. Muito bacana. São essas histórias, né, que nós estamos muito atentos para poder capitaneá-las e torná-las, né, histórias acessíveis, né, às pessoas que querem conhecer um pouquinho desse fascinante mundo da tecnologia. Então, fica aqui meu muito obrigado e te parabenizo pela sua jornada. Eu que agradeço, Renato, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e estou aberto a outros convites. Será um prazer. Muito legal. Parabéns. Valeu. Obrigado, Renato.